Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no primeiro domingo da Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa, e no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho que a Igreja nos propõe é sempre o Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Diz-nos que Jesus foi para o deserto, depois de ter sido batizado, passou lá 40 dias e 40 noites, jejuando, e foi tentado por Satanás, pelo diabo. Jesus quis ser tentado para nos dar exemplo de como resistir à tentação, como dizer que não à tentação, como não dialogar com a tentação, nem dialogar com o demónio, mas afastar com decisão. Isso que é algo que está presente na vida humana. Reparem que Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, nos disse essa oração, ou melhor, nos ensinou a dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, o que é a tentação? A tentação é apresentar o mal com aparência de bem. Isso é a tentação. Por isso é que atrai. Parece um bem, mas não é. É um mal que é apresentado com aparência de bem. E Jesus ensina-nos a resistir sem dar ouvidos, como fez, e ouve-se às vezes no primeiro domingo da Quaresma, não é o caso deste ano, mas essa primeira leitura do livro do Gênesis, do diálogo da serpente com Eva. Eva deu ouvidos à tentação, dialogou com a tentação, e depois Adão também dialogou com a tentação, e por isso ofenderam a Deus, esse chamado pecado original. Ora, Jesus ensina-nos a resistir, a não entrar em diálogo com o demónio, apoiando-nos na certeza da luz que dá a palavra de Deus. Aliás, o Papa, uns anos atrás, o Papa Francisco, nos disse, no primeiro dia da Quaresma, que se repararmos bem, e referia-se a este Evangelho específico das tentações de Jesus no deserto, pois Jesus em nenhum momento dialoga com o demónio, mas dialoga com a palavra de Deus. Ou seja, Jesus não dialoga com o demónio. E o Papa disse-nos nessa altura: não dialoguemos nunca com o demónio, porque ele dá-nos a volta. Mesmo assim, ele tem uma natureza superior à nossa, tem uma natureza angélica, e por isso a tentação é, quando ela se apresenta, afastá-la com decisão, mas não entrar em diálogo. Não é? E também temos essa certeza que tu, Jesus, nunca permitirás que sejamos tentados acima das nossas forças. Isso diz São Paulo, e nós sabemos que é assim. Se a tentação é muito forte, a graça de Deus é maior. Por isso temos toda a graça para resistir às tentações. A vida nesta terra não pode estar livre de tentações, no céu sim, mas na terra a nossa vida está sujeita a tentações. E a nossa santidade, o nosso melhorar na vida espiritual, também se realiza através de superar essas provações que obrigatoriamente se vão apresentar, porque, claro, se não houvesse dificuldades, pois ninguém saberia se teria capacidade ou não de resistir a essas dificuldades. Aliás, tenho aqui uma frase de Santo Agostinho que acho muito bonita e muito clara em relação a isto. Diz assim: ninguém conhece a si mesmo se não for provado. Ninguém pode receber o prémio se não tiver vencido. Ninguém pode vencer se não lutar. Ninguém pode lutar se não tiver inimigos e tentações e dificuldades. Ou seja, nós temos que lutar. Aliás, agora estamos nestes dias a pedido do Papa Francisco e o mundo inteiro a rezar pela paz na Ucrânia, mas ao mesmo tempo que rezamos pela paz temos que pensar que a paz é uma consequência da guerra, ou seja, é uma consequência da guerra de cada um de nós contra as suas más tendências. Se nós queremos ser semeadores de paz, se nós queremos semear a paz à nossa volta e ser pacíficos, pacificadores, nós temos que lutar contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra o nosso espírito crítico, contra a nossa preguiça, contra a nossa vaidade. Estão a ver? Então, são tentações que se põem ao ser humano, e por isso, para haver paz, tem que haver guerra. No céu não será assim. No céu teremos uma paz sem guerra, mas nesta vida não. Para que haja paz, por exemplo, aí em casa, para que nós sejamos foco de paz com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e amigas, pois nós temos que lutar contra as nossas más tendências, e não há nada de estranho nisso. E aparecem essas três tentações que alguma vez é comentada, mas na história da Igreja, como as tentações
da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Também as 3 tentações que o demónio apresenta ao Senhor, pois vão nesse sentido, né? A concupiscência da carne, quando diz, o demónio diz: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Pois usar Jesus o poder que tinha para remediar um problema pessoal, né? Que era que não tinha alimento, né? Depois a concupiscência dos olhos, depois dar-te-ei tudo isto, se me adorares, etc. E a soberba da vida, depois de atuar do modo soberbo. Ora, nós também teremos todo este tipo de tentações que se apresentarão obrigatoriamente na nossa vida. Não esquecer que para lutar, diz-nos a Igreja, e mais agora estando na Quaresma, temos que fortificar a nossa vontade mediante as práticas de penitência, né, tradicionais. Logo na quarta-feira de cinzas, ouvimos o Evangelho que a Igreja nos fala da oração, da esmola e do jejum, né, como práticas de penitência que nos ajudam a fortificar a vontade e a dominar a nossa inclinação para o mal, porque a verdade é que nós temos tentações, entre outros motivos, porque herdamos uma natureza que está inclinada para o mal. Inclinada para o mal. E por isso é que sentimos essa resistência dentro de nós que nos puxa para baixo, e por isso é que temos que lutar, esforçar-nos para cumprir a vontade de Deus, para superar as nossas más tendências e para chegar um dia ao céu, não é? À vida eterna. E a Igreja fala dessa oração, da esmola e do jejum, e nos diz que a oração nos ajuda a aproximar-nos de Deus. Ou seja, como é que vamos resistir às tentações? Pois estando mais perto de Deus. E como é que eu vou estar mais perto de Deus? Rezando. Não é? Rezando. E se rezo, aproximo de Deus. Não se trata talvez de rezar mais, já temos as nossas práticas de piedade habituais, mas rezar melhor. Não é? Por exemplo, o terço, rezá-lo todos os dias, agora na Quaresma, é bom rezá-lo todos os dias sempre, mas de modo especial agora neste tempo da Quaresma, neste tempo de conversão, a missa, que é verdade que é só obrigatório ir à missa ao domingo, mas podemos ir à missa durante a semana e até todos os dias, se for possível. Ajuda-nos, quanto melhor rezarmos, mais nos convertemos a Deus, mais fácil é afastar aquilo que nos afasta de Deus, as tentações. Depois a esmola converte-nos na relação com os outros. Não é? A esmola não refere somente a dar dinheiro a uma pessoa necessitada, que também, evidentemente, mas ajuda-nos na relação com os outros. E, por exemplo, às vezes a esmola é ouvir com interesse, ir visitar uma pessoa doente, ter paciência, como a pessoa gosta de falar muito e nós temos que ter paciência para ouvir, estão a ver? Essa esmola de compreender, que às vezes é mais difícil do que dar, não é? É compreender as pessoas, dedicar-lhes tempo, ouvi-las, sentir as suas dificuldades como nossas, não é? Tudo isso é uma esmola, não é? Tão grata a Deus, a esmola no sentido amplo. Não é? E o jejum converte-nos em relação a nós próprios, ajuda-nos a dizer que não a nós próprios. E também aqui não podemos entender o jejum somente num sentido estrito. É verdade que há 2 dias de jejum, que é a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa. É verdade que há dias de abstinência, que estão as sextas-feiras do ano, mas no caso da Quaresma é uma abstinência que não se pode substituir e habitualmente é essa abstinência de carne, e também a quarta-feira de cinzas. Mas claro, todos nós depois temos que acrescentar o nosso jejum naquilo que nos custa, ou aquilo que estamos apegados, não é? Se estou muito apegado a ouvir música, pois posso pôr o jejum aí, não ouvir música. E se estou muito apegado a ver televisão, pois posso pôr o jejum nisso, em não ver televisão. Ou se estou muito apegado ao telemóvel, posso pôr o jejum nisso, em fazer jejum no telemóvel, deixá-lo desligado, ou se estou muito apegado, sei lá o quê, não é? Pois cada um de nós tem que perceber aquilo que está apegado para pôr aí, de facto, o jejum. Bem, vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que esta meditação sobre as tentações de Jesus no deserto, Jesus quis ser tentado para nos dar exemplo de como lutar diante das tentações. E por um lado temos que ter esse propósito de não dialogar nunca com o demónio, como nos diz o Papa Francisco, e depois fortificar a nossa vontade mediante as práticas de penitência, a oração, a esmola e o jejum, que nos ajudam a treinar-nos, digamos assim, para dizer que não àquilo que obrigatoriamente se apresentará, que é a tentação, as dificuldades, que são exteriores e interiores, e que nós temos toda a graça de Deus para superar, e também temos que superá-las com esse treino, né, que nos dão essas práticas de penitência próprias da Quaresma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.